Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Raio X. Meu nome é Leandro Rezende do canal UX Unicórnio e esse quadro foi criado para ajudar a tirar o raio-x dos cases de portfólio dos alunos do programa UX Unicórnio e além deles aprenderem com a revisão, você que está aqui assistindo pode aprender também e descobrir várias oportunidades de como o mercado pode olhar para o trabalho que você realiza e descobrir como você consegue criar cases de portfólio que podem te ajudar a crescer na sua carreira. No episódio de hoje eu avaliei o case da Glauce e a Glauce trabalhou no segmento da saúde. O objetivo dela foi no controle das carteiras de vacinação para adultos e aqui a gente viu algumas oportunidades de melhorias bem importantes, principalmente no que está relacionado a testes de usabilidade. Então se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre testes de usabilidade, você tem a oportunidade de ver o que foi feito aqui e algumas instruções de como você pode melhorar o seu case de portfólio nesse aspecto. A Glauce fez um trabalho muito bom na parte de pesquisa, na parte de mapeamento de jornada, de personas, trouxe várias oportunidades e aprendizados que ela não tinha antes das pesquisas, criou questionários para mais de 147 pessoas e conseguiu gerar uma base de dados ali que ajudou ela a tomar boas conclusões. E aí, Glauce, parabéns adiantado pelo trabalho, ficou um trabalho bem legal, então todas as dicas que eu vou dar aqui é para você melhorar ainda mais, porque eu vejo que você tem um potencial grande aí de seguir nessa carreira. Então vamos nessa, vamos para a avaliação. Bom, então vamos começar a análise, esse é o case da Glauce e o problema que ela resolveu foi esse aqui, olha, carteira de vacinação para o público em geral, não apenas para crianças. Objetivo do produto, criar um controle digital de vacinas gerando base de usuários satisfeitos pela comodidade. Solução, gerar comodidade e facilidade no controle do histórico médico de pacientes através da carteira de vacinas digital, inicialmente para ter a base de usuários e posteriormente para evoluir para um marketplace completo de medicina que geraria retorno de investimento através de médicos e clínicas de exames. Então, aqui está sendo então uma estratégia de entrada no mercado aí de saúde e é uma meta bem audaciosa. Vamos ver aqui, Glauce, como você resolveu esse problema. Então tá aqui, a gente tem o case da Glauce e a Glauce ela veio aqui, olha, com um título: Organizando histórico médico com a calculadora de vacinas digital. Como utilizei o UX Design para resolver o problema de controle das vacinas e evitar a perda de histórico médico em geral. Então, o problema aqui do histórico e controle de vacinas, né? Desafio. Em meu primeiro desafio como UX Designer, falta um ER, no programa UX Unicórnio, eu aceitei o desafio de demonstrar em 10 dias minhas habilidades para melhorar o controle de vacinas, minimizando impactos e perdas de informações médicas, desafio patrocinado por um investidor do governo. Eu colocaria aqui, Glauce, esse desafio do programa UX Unicórnio lá no final, vamos focar aqui no seu propósito, vamos focar aqui no seu projeto, beleza? Quase todo mundo que passa pelo programa UX Unicórnio começa colocando aqui, mas o foco, a grande estrela é você, a estrela é o desafio que você está resolvendo, então vamos focar nele, vamos deixar bem focadinho aqui. Como evitar a perda de histórico de vacinas e melhorar a assertividade do diagnóstico. A assertividade do diagnóstico é algo importante, mas como é que isso se relaciona com as vacinas? Vamos ver se isso está explicado aqui embaixo, né? Cenário atual. Se você precisasse responder agora para um médico ou para um agente de imigração se a sua vacina de hepatite B está em dia, você saberia responder? Eu não. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção e saber sobre suas imunizações nunca foi tão relevante como agora em tempos do Covid-19. Se somadas as vacinas que devemos tomar desde a infância até a fase idosa, considerando a expectativa de vida do IBGE, então ela trouxe, vamos ver se os links estão funcionando, uma pessoa saudável tomará em média 43 doses de vacinas ao longo da vida. Vamos ver de onde vem essas informações. Cartilha de vacinas, deve ter contado aqui na cartilha. Expectativa de vida média dos brasileiros, beleza, IBGE. Podendo esse número ser ainda maior se considerarmos as vacinas específicas para mulheres e regiões de risco. Com tanta doses a serem administradas, as inúmeras carteirinhas de papel que acumulamos a cada dose, é comum perdermos data de aplicação, não sabemos ao certo se já tomamos, levando até mesmo a se vacinar novamente por não ter certeza se estamos ou não imunizados contra aquela doença. E se você faz isso, para uma pessoa pode não significar muito, né? Mas para uma população de milhões de pessoas, aí com certeza significa muito, né? Um prejuízo danado para o governo, para a população ter que aplicar vacinas duplicadas em quem não precisava. Isso é verdade, Glauce. Agora olha só, eu tentaria trazer mais números, tá? Como você está trabalhando em um projeto para as pessoas não esquecerem que tem que tomar vacina ou que tomam de novo, será que não tem esse tipo de estatística? Será que você não consegue conversar com profissionais de saúde ou ligar no governo ou tentar alguma informação no Ministério da Saúde? Aí é o seu desk research, né? O seu dever de casa de tentar entender mais sobre o negócio antes de tentar trabalhar nele, sobre qual é o percentual de pessoas que se esquecem, qual é o percentual de pessoas que perdem a carteira e tem que criar uma outra carteira de vacina. Esses números podem ajudar a subsidiar um pouquinho mais a importância do seu portfólio, beleza? A importância do seu portfólio não, desculpa, a importância do seu desafio.
desafio e a atenção que você está dando para ele. Então você usou aqui a técnica do 5W1H, técnica utilizada como ponto de partida para entender melhor o desafio. Você não precisa dizer que o 5W1H foi a técnica utilizada como ponto de partida, fala sobre a importância dela. Olha, com o 5W1H eu consigo atingir esses objetivos aqui, então é por isso que eu comecei por ele. Como eu falei em alguns outros cases, eu gosto de usar o 5W1H como o core, como a espinha dorsal do meu case de portfólio. Então a primeira parte que eu falo é sobre objetivos de negócio, que é o seu why, né, para prevenção de doenças e auxiliar na assertividade de diagnósticos. O who é a segunda parte, pessoas, é aí que eu falo das personas. Você colocou pessoas em geral que não se recordam do seu histórico de vacinas e não armazenam documentos médicos de forma organizada. Pensa que quem vai ler não está interessado na ferramenta, está interessado no seu estudo e nos aprendizados que você gera. Então eu até sugeriria mudar. Então ao invés de você falar do 5W1H, você fala, olha, para começar a trabalhar nesse projeto, eu precisava entender os objetivos de negócio. O meu objetivo é esse, pá. Eu precisava entender para quais pessoas eu preciso criar esse produto. Então, aí eu defini. Não precisa falar why, who, when and where. Eu precisava entender o contexto. E aí o contexto é esse, olha, oferecer facilidade de busca e armazenamento das informações médicas para controle geral da saúde, manter em dia as vacinas, consulta ou emergência médica e viagem. Nesse when and where, é legal você falar do contexto do usuário, né? Então o usuário, ele vai estar usando nas consultas médicas, nas viagens, né? E o controle geral da saúde é mais um contexto aqui do governo. E o what aqui, olha, informações das vacinas administradas e faltantes, é só uma alternativa de solução que você trouxe. Normalmente é legal você trazer várias alternativas para você priorizar, mas você pode ter funcionalidades para priorizar aqui dentro, não tem nada de errado com isso também, tá? O framework é mais para te ajudar a seguir um racional, mas você precisa adaptá-lo aqui como você adaptou para o seu cenário. E o how to measure, que é como medir, número de acessos, NPS, e o churn, e o abandono, né? Pessoas que usaram uma vez o aplicativo de vacina nunca mais utilizaram. Não sei se é fácil medir isso, mas legal que você pressou em todos esses aspectos. Então, como eu falei, eu evitaria essa nomenclatura mais forte aqui e deixaria de uma forma que o recrutador leia como se fosse realmente um trabalho, um relatório do estudo que você fez. Objetivo do projeto. Agora está começando a ficar mais claro, ficou melhor já do que você tinha colocado aqui, olha, evitar a perda. Mas aqui ficou mais fácil de digerir mesmo, vamos ver. Criar uma solução para otimizar em 70% o controle de vacinação até junho de 2020. Metodologia SMART aplicada. Agora olha só, você não precisa necessariamente dizer que aplicou a metodologia SMART, a não ser que você queira explicar. Olha, esse é o meu objetivo, ele é específico por causa disso, é mensurável. O recrutador que vai ler, ele vai bater o olho, ele vai ler. Você não precisa explicar. Tá? Ele é uma pessoa experiente, ele vai entender a importância. Aqui foi legal que você usou a temporalidade de junho de 2020. Você utilizou aqui a mensuração, colocou 70% do controle de vacinação. É bem específico, é para otimizar o controle de vacinação, mas eu não sei se ela é alcançável. Muitos alunos estão pecando nesse ponto, tá tentando definir uma meta e a meta é complexa demais. Como é que você vai fazer isso até junho de 2020? Você tem equipe para isso? Você tem investimento para isso? Então, eu recomendaria você tentar mudar o objetivo para realizar um estudo sobre como otimizar o controle de vacinação até junho de 2020 e não solucionar o problema, né? E não criar uma solução completa para isso. Apesar de que eu acho que eu estou sendo rigoroso demais, né? Você colocou criar uma solução, vou projetar uma solução. Você não colocou que você ia construir o aplicativo, você disse que ia projetar a solução. Mas pode ter cuidado com as interpretações aqui, beleza? Mas eu acho que tá legal, tá legal. No fim das contas tá legal, não precisa colocar aqui a metodologia SMART aplicada. Usuários. Foi identificados possíveis usuários da rede pública e privada de saúde, pacientes, médicos, enfermeiros, clínicas médicas, clínicas especializadas, hospitais e consultórios. Um mundo, né? Um mundo de pessoas. Considerando que o paciente seria um usuário em comum entre todas as opções, ele foi escolhido como usuário central da solução. Tá? Então fomos com pacientes. Personas. Apesar do usuário principal ser o paciente, foi criada também a persona do médico para ter mais dados no momento de avaliar as escolhas. E faz total sentido, Glaucio, porque o que adianta você criar uma carteira de vacinação que o usuário tem e os médicos não sabem utilizar, né? Então você precisa entender as necessidades e as dores dos médicos e, mais do que isso, do sistema de saúde, para ver como que essas duas soluções se encaixam, né? Mas beleza, o sistema de saúde é feito por pessoas, então é legal pensar na figura do médico aqui. Então vamos lá, Carla. Quem é a Carla? A batalhadora. Legal que você utilizou aqui um arquétipo da Carla batalhadora. Ela é uma paciente. E a gente tem aqui também Dr. Paulo atarefado, é o médico, né? Beleza. Idade, 36, é bancária, tem uma jornada aqui full time, estado civil casado em São Paulo. E o Dr. Paulo, solteiro, localização Minas, ginecologista, de 8 às 20. Beleza, a gente tem aqui um é mais atarefado que o outro mesmo. Trabalha mais, 12 horas. Minha vida é tão corrida que não cuido da minha saúde como eu deveria. De novo, quem te falou isso, Glaucio? Foi realmente um usuário que você entrevistou ou você inventou? O inventar é ruim quando você se depara com isso, né? Daqui a pouco,
como eu sempre falo isso nos cases, os recrutadores vão começar a perguntar. E aí a pessoa vai ter que falar, eu inventei, e quem não fez o curso vai ficar em maus lençóis. Mas aqui, a grande ideia por trás dessa brincadeira é que, se você fez entrevistas com as pessoas, coloquem frases típicas que essas pessoas falam mesmo. Porque se você só inventar uma frase, né, você não passa tanta credibilidade. Se você entrevistou pessoas, você vai ter uma frase típica aqui pra ela. Principais tarefas. Gasta muito tempo se deslocando de casa pro trabalho, resolve questões pessoais à noite, guardem alguns exames e documentos numa casa ou numa pasta, beleza, tá contextualizadinho, só procura ajuda quando identificar algum problema e busca praticidade em tudo. Dores. Falta de tempo durante o horário comercial, sente falta de ter acompanhamento médico, nunca lembra quais medicamentos tomou, perde muito tempo pra fazer agendamento. Problema clássico de prontuário, né? Cada vez que você vai no médico, vai no hospital diferente, vai no médico diferente, toma vacina num lugar diferente e você não sabe sobre o seu histórico médico. Analgésicos, flexibilidade de horário nas consultas, calendário, periódico, histórico de médico, consolidar informações e documentos, consultar agenda online, consultar exames, chats para dúvidas. Aqui não ficou muito claro para mim se tem um depara, né? Se esse daqui está relacionado a esse está relacionado a esse, vamos ver. Consulta para agendar exames, consultar agenda online. Perde muito tempo fazer agendamento, faz sentido, realmente está batendo um com o outro aqui. Chat para dúvida porque tem dúvidas durante a consulta. Falta de tempo no horário comercial, então precisa de flexibilidade para o horário de consulta. Beleza, bateu aqui as possíveis dores com possíveis analgésicos. Não falou ainda de um aplicativo, mas disse o que é importante aqui, né, em termos de informação. E para o médico, trabalha com escala, atende particular, convênio e SUS, acessa o celular pessoal entre consulta e outra, registra os atendimentos no sistema de hospital e atende grande número de pacientes. Queria ganhar mais dinheiro, quem não quer, possibilidade de atender mais clientes num dia, mas aí com medicina, assim como no direito, o pessoal tende a pegar no pé, né? Tem que tomar cuidado. Aqui no programa UX Unicorn mesmo, as pessoas pegam no meu pé. Mas Leandro, mas você fala que o designer tem que tentar ganhar mais dinheiro e se preparar para ganhar mais dinheiro, e o UX design não é só isso, o UX design não é só sobre ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar com prazer, tem que trabalhar com a coisa que você gosta, mas ganhar dinheiro, ganhar mais, ser mais valorizado, ser mais respeitado é bom também, né? Isso não muda para profissão nenhuma. Mas quando a gente fala de ganhar dinheiro, parece que é uma coisa ruim, né? Principalmente com o médico, porque, poxa, ele vai colocar a pressa para consultar mais pessoas acima da saúde das pessoas? Ou no direito, você vai julgar processos mais rápido ao invés de julgar com mais qualidade? Tem que tomar um cuidado aqui, porque para algumas pessoas pode soar mal. Não quer dizer que vai soar mal aqui, mas tem essas interpretações, porque eu já ouvi falarem até aqui do próprio programa UX Unicorn, que eu ensino as pessoas a ficarem mais preparadas e dizem que eu só vendo que as pessoas devem ganhar mais dinheiro. E não é só isso, né? Mas, enfim, eu acho que você entendeu. Se você é mais valorizado, se você trabalha melhor, você é mais valorizado, o dinheiro é consequência, não deve ser só o fim, mas é uma consequência natural. Queria ganhar mais dinheiro, possibilidade de atender mais clientes num dia, sente insuficiência de informações para atender, histórico médico de pacientes incluído, sente insuficiência de informações para atender o paciente de forma correta, histórico médico de pacientes incluindo vacinas, exames e laudos, beleza? Perde pacientes por falta de agenda, cronograma de consultas organizadas. Então aqui, ó, você criou as duas personas, aqui de novo, eu sempre falo isso nos cases, não tá claro para mim que pesquisas te levaram a pensar que a persona era assim e você vai ter que fazer essa conexão em algum momento. Contexto do usuário. Considerando que problemas gerados pela ausência do histórico médico não são relacionados exclusivamente às vacinas, construir a jornada do paciente desde o momento que ele decide procurar um médico para entender suas dores, percepções, desejos e identificar oportunidades antes, durante e depois da jornada. Ótimo, botou o conceito básico aqui da jornada, esse antes, durante e depois vai ser importante para você entender as motivações que levam as pessoas a procurar um médico, o que acontece depois porque não é só consulta, né? É a pessoa ficar boa, é até a pessoa se cuidar, se tratar e ficar melhor. Então vamos lá, vamos ver aqui como que isso se conecta com as vacinas, que o foco principal eram as vacinas, né? Então, busca de opções. Primeira coisa, desejo e necessidade de marcar consulta, depois tem o atendimento da clínica e a continuidade do atendimento. Dentro da busca de opções, olha, Glaucio, vale a pena você exportar em 2x quando você for exportar essa imagem para ela ficar maior, tá? Aqui ela tá com um pouco de serrilhado, não tá muito fácil de ler. Ou você exporta ela na qualidade total e deixa o link. Quer ver a imagem em maior resolução, né? Deixa o link aqui que vai ser legal. A experiência de quem lê é muito importante também. Talvez essa pessoa vai ser a pessoa que vai te contratar, né? Então, vamos lá. O que ela faz aqui na busca de opções? Pede indicação de conhecidos ou pesquisa no site. Beleza. Escolhe o médico. Prioriza a localização, pesquisa sobre a reputação, prioriza a disponibilidade agendada. Agenda. Liga na clínica, verifica as datas, agenda a consulta. Realizando a consulta, consultório cheio, realiza a consulta rápida, o médico solicitou não exames, prescreve medicações. Pós-consulta, não lembra de todas as orientações do médico, realiza procedimentos prescritos, marca consulta de retorno. No retorno, o consultório está cheio, consulta atrasa, realiza consulta rápida, avalia novamente o paciente, beleza. Esse é o fluxo. O que ela pensa? Será que alguém conhece algum médico bom
pra me indicar? Será que tem um perto do trabalho? Odeio ligar, não tenho tempo, tô perdendo tempo. Onde coloquei aquele papel médico de anotações? Beleza, de novo, só o cuidado para não ser no mundo lúdico, você tentar trazer frases que pessoas realmente disseram nas suas entrevistas para ganhar mais credibilidade, beleza? Mas aqui, beleza, se você ainda não fez essas entrevistas, se você ainda não tem essas respostas, pode colocar o que você imagina que é, mas são pontos de atenção para você pesquisar depois. O que sente? Dúvida, confusa, ansiedade no início, necessidade de praticidade, inconformado, estresse, raiva, e lá quando tá na consulta atrasada, mau aproveitamento do tempo. Então temos aqui a oportunidade, marketplace de médicos, avaliações de notas do médico para ele poder decidir melhor, busca por localidade CEP, perfil do médico, beleza, você está casando aqui com as tarefas que a pessoa precisa realizar. Beleza que você criou as oportunidades assim. Agendamento por canais digitais, calendário da agenda e horário, teleconsultas, histórico de consultas, histórico do paciente, vacinas. A vacina entrou aqui, né? Lista de itens importantes para serem levados. Então a carteira de vacinação está entrando aqui no durante a consulta, mas não deixa de ser importante. Aqui a Glaucia fez uma parada muito legal. Vejam que o foco dela é na carteira de vacinação. Só que ela está olhando o histórico da pessoa quando ela precisa usar a carteira de vacinação, que seria no momento de uma consulta. Então não é nem no momento que ela quer se vacinar de novo. Ela está avaliando no momento da consulta. Então é um contexto ainda diferente, né? É o contexto de como ela pode tornar essa informação útil no dia a dia da pessoa. Então validando as suposições de negócio e usuário. Então utilizei a matriz CSD para levantar a hipótese da primeira fase de validação. Então olha só que legal. Ela fez a persona, fez a jornada e agora ela vai extrair da persona e da jornada aquilo que ela precisa aprender. Certeza, as pessoas não sabem qual vacina já tomaram ou qual falta tomar. As pessoas não sabem que precisam tomar vacinas na vida adulta. Então tá considerando que é certeza. Médicos fazem consultas com maior velocidade. Matriz CSD não tem certo e errado, é bem pessoal, né? É o que a pessoa ou a equipe acredita que é uma certeza, o que a pessoa acredita que é uma suposição, o que é uma dúvida. Vão ter pessoas que vão ter um nível de conhecimento maior sobre o assunto que outras. Eu, por exemplo, não entendo muito de vacinas, mas se você é da área médica, você vai entender muito mais, então você vai ter certezas diferentes das minhas. Então, ok. Suposição, as pessoas não sabem onde estão sua carteira de vacinação, as pessoas só procuram ajuda médica quando sentem algum sintoma, não tem flexibilidade no horário das consultas, e dúvidas, poucas pessoas guardam exames médicos e as pessoas sempre ficam com alguma dúvida. Olha, essa daqui é bem importante, né? Guardam os exames, os laudos e até as carteiras de vacinação. Será que elas guardam? Saber sobre as vacinas já administradas auxiliando no diagnóstico, ela também não sabe se auxilia no diagnóstico, se não faz diferença, né? E ver que isso é arriscado, porque se ela tá fazendo todo um trabalho para durante as consultas a carteira de vacinação tá à disposição do médico e isso não serve para nada, ela tá muito vulnerável com a solução dela, né? Então é bem importante resolver essa dúvida aqui. Pesquisa quantitativa. Priorizando o conhecimento e impacto, elaborei as perguntas que respondessem cada hipótese a fim de validar ou invalidar as certezas, avaliar as suposições e responder às dúvidas. A pesquisa quantitativa foi direcionada aos perfis paciente e médico, cada um com seu questionário específico. Então eu tenho 2 questionários aqui e aqui eu tenho os resultados. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos ver se está conectando. Você está em dias com as vacinas? Sim, acredito que sim, não sei e não. Então só quem respondeu sim que está confiante, né? Ou quem respondeu não. Quem respondeu sim ou quem respondeu não é quem sabe. Então vê que ela não pergunta, olha, a carteira de vacinação é importante para você? Ela perguntou, você está com as vacinas em dia? E aí ela descobre, né? Então se a pessoa disse que sim ou não, é porque ela está ciente. Se ela disse que acredita que sim ou não sei, é porque ela não sabe e a carteira de vacina, né, passa a se tornar algo importante. Se você precisasse tomar uma vacina hoje, saberia onde está a sua carteira? Sim, está na pastinha. Foi bem específica, né? Eu sei onde está. Está em casa, mas não sei onde guardei. Nem sempre é fácil de achar quando você vai para uma consulta, né? Não sei onde está e não sei onde está, não tenho carteira de vacinação. Perguntas também que não enviesam tanto, mas ajuda a saber se essa carteira ela está ao alcance. Sobre os exames médicos em geral, guardo todos, guardo alguns, não guardo nenhum. Olha só, fatos. Tá? Você acharia importante ter um lugar onde você guarda todos os seus exames médicos? Não é isso que ela fez. Ela perguntou, o que você faz? É fato, você guarda tudo, você guarda alguns ou você não guarda? Eu, Leandro, não guardo os exames. Sei lá onde estão meus exames, meus últimos exames que eu fiz. Mas eu sei que, por exemplo, eu faço normalmente no Sabin e o Sabin guarda um histórico lá, né? Então, se o Sabin guarda o histórico, eu não guardo. Eu sei que vai estar acessível lá quando eu precisar. Quando você procura ajuda médica, lembra que era uma das dúvidas dela? Faço regularmente consultas de rotina ou quando tem algum sintoma. Então, ela vai descobrir aqui. Beleza, então as perguntas aqui parecem legais. E para o médico, né? Legal perguntar a especialidade, para você ter uma noção de pediatra, às vezes é uma necessidade totalmente diferente do ginecologista, né? Os pacientes têm o hábito de levar na consulta exames anteriores, bem como ter conhecimento do seu histórico médico? Sim ou não? Será que tem o hábito? Ter as informações de quais vacinas seus pacientes já tomaram e quais estão em dia é relevante? Ó, muito legal. Talvez essa daqui, ele possa dizer que é relevante, né? Mas você poderia perguntar, por exemplo, em que situações é importante saber sobre
sobre quais vacinas a pessoa tomou, para tentar ser ainda mais específico, né? Se é relevante, tá, é relevante. Mas em que situações isso aí é realmente importante para você avaliar? Após as consultas, pacientes me acionam com dúvidas ou não acionam, aí é para saber se o chat é importante ou se não é, né? Legal, sua pesquisa aqui, ela me parece que ela tá direcionada, não precisou fazer um quadro de histórico, mas como você de histórico de relação de qual é a hipótese e qual é a pesquisa, mas dá para ter uma noção de que está relacionado aqui com as jornadas e tudo mais. Então, resultados. Os formulários quantitativos foram disponibilizados através de redes sociais e os resultados coletados após 3 dias com 147 pacientes e 6 médicos respondentes. Legal, olha só, conseguiu alcançar muitos pacientes e realmente médico não é um cara fácil de acessar. Você precisa de bastante jogo de cintura aí para conseguir entrevistar médico, né? Tem a agenda ocupada, é mais estrelinha. Então não é tão fácil assim de entrevistar, é verdade. Se não fosse assim, a gente conseguia chegar na consulta e ia ser atendido no horário certo, né? Mas a gente sabe que eles atrasam porque são pessoas muito ocupadas. Dores de cotovelo. Mas vamos lá. Muito legal que você conseguiu alcançar 147 pessoas, é um número significativo para gerar aprendizados. Os 6 médicos talvez seja legal você colocar aqui nos resultados. Olha só, eu fiz com 6 médicos, tomei minhas conclusões com base nessa amostra, mas eu sei que eu deveria entrevistar mais pessoas se eu quisesse chegar a algum resultado mais conclusivo, né? Mas como era uma questão de resolver um desafio prático e, na verdade, eu não preciso ficar apegado na qualidade da resposta, mas em isso representar os meus usuários, considera que esses 6 respostas consideram seus usuários. Deixa um disclaimer aí falando isso, né? Eu sei que 6 não é muita gente, mas eu tomei minhas decisões com base nisso, como eu faria se eu tivesse mais pessoas. Era só uma questão de ter mais tempo, mais orçamento, mais investimento para isso. Usa sistema de saúde particular ou convênio, a maioria, não guardam todos os exames, maioria, não fazem consultas de rotina, maioria. Vamos ver as conclusões. 52% dos pacientes não sabem os status, 75% não guardam seus exames, 82% não usam o SUS. Seria legal até você confirmar suas hipóteses aqui, Glaucio. Olha, como esperado, mais da metade dos pacientes não sabem o status das suas vacinas. Ao contrário do que imaginávamos, 75% dos pacientes não guardam seus exames ou laudos. Então aqui você vai refutando ou vai confirmando as suas hipóteses, tá? Para mostrar que você fez perguntas que estão relacionadas ao que você queria aprender. 82% dos pacientes não usam o SUS, olha só, então você pegou um público que não é da maioria do país, cuidado com isso, né? Às vezes a gente entrevista as pessoas que estão dentro do nosso meio social, dentro do nosso segmento econômico social, e a gente se esquece que existe uma multidão de pessoas que têm características diferentes, né? Tomar cuidado com isso. 67% dos médicos afirmaram que saber sobre vacinas é relevante para o diagnóstico, mas eu fiquei curioso de saber por quê. 33% dos pacientes chegam na consulta sem conhecimento do seu histórico médico. Então, algo importante, né? Talvez isso ajude, de fato, os médicos a terem um diagnóstico melhor. Então, pesquisa qualitativa. Diante do baixo número de respondentes médicos e a inviabilidade de tempo por se tratar de case de estudo, olha só, você explicou o que eu falei. Tá fazendo as aulas direitinho. Por se tratar de um case de estudo, tomei a decisão de concentrar os esforços nas pesquisas qualitativas com pacientes, que é o usuário foco. Bom, não foi exatamente isso que eu disse. O que eu falei foi que você poderia ter tomado decisões com 6 médicos, mas deixar claro que não era uma amostra tão grande, né? Mas aqui você resolveu focar, que também é uma visão que você pode ter. Já que eu não consegui fechar esse lado, eu vou focar primeiro aqui nos pacientes, depois que eu fechar esse lado, aí eu vou expandindo, né? Dividir para conquistar. Eu sempre repito isso. As perguntas foram elaboradas considerando a causa raiz dos problemas que foram identificados na quantitativa e as dúvidas ainda existentes sobre a jornada do usuário para realizar atividades relacionadas à medicina. Olha que legal, nas pesquisas quantitativas, você está interessado em entender o que está errado, né? O que pode ser melhorado. E aí você teve as suas lições aprendidas. Nas qualitativas, você está interessado em saber por que está errado e como melhorar. Então você foi aprofundando naquilo que você descobriu que era uma oportunidade. Então, muito legal, você vai aprofundar muito mais sobre isso no módulo de UX Research. A gente vai falar sobre planos de pesquisa, eu vou falar sobre várias pesquisas comportamentais, atitudinais, quantitativas, qualitativas, que você pode aplicar em diversas situações. Nesse primeiro módulo do programa, você aplica questionários e entrevistas, que são os mais simples, os mais óbvios, mas depois você vai poder aprofundar em outros tipos para poder tentar reavaliar seu case e tentar chegar em conclusões melhores, beleza? Mas por enquanto aqui você está seguindo a cartilha belezinha para uma primeira abordagem. Vamos lá. Ao entrevistar 7 pacientes, aprendi que prezam por facilidade, optam por ir sempre nos mesmos médicos, clínicas de exames e hospitais em virtude do local já ter o seu histórico médico, né? Que já tem um histórico lá, boa, o que desestimula a buscar outros serviços com melhores atendimentos ou preços. Não guardam exames, laudos e prescrições porque julgam que não precisariam novamente. Olha só. Lindo, lindo isso que você fez. Isso aqui é o que eu queria ver aqui, ó. Eu queria ver aqui na persona. Ao invés da minha vida tão corrida que eu não cuido da minha saúde, que ficou estereotipado, olha isso.
Nunca guardo nenhum exame, nada. Sempre marco na mesma clínica só para depois ficar fácil de encontrar no site do laboratório e buscar os exames antigos, igual eu faço, igualzinho eu faço. Quero comodidade. Aqui você trouxe a frase do usuário mesmo, né? Olha só como que isso aqui fica claro como que o público se comporta, né? E identifiquei oportunidades que não haviam sido mapeadas. Dentro das tarefas ligadas à medicina, o ponto mais crítico é o agendamento de consulta, desde a busca por opções, a pesquisa de avaliação do médico até a ligação do consultório, que é sempre horários comerciais. O primeiro critério de escolha do médico é a reputação, em segundo a localização e em terceiro a disponibilidade de agenda. Não adianta ser perto se o médico é ruim, né? Muito bom esse aprendizado aqui, olha, oportunidades que não tinham sido mapeadas. E faz total sentido, mas às vezes fica no nosso ponto cego, né? Mas como ela entrevistou, ela descobriu. Parabéns, Glaucio, aprendizado importante aqui. O Instagram e o LinkedIn são ferramentas utilizadas para checar a reputação dos médicos. Nossa, essa descoberta é nova aqui pra mim. Eu nunca olhei Instagram e LinkedIn pra checar a reputação. Apesar de que eu acho que eu já levei meu filho num pediatra de uma pediatra super famosinha. Então, faz sentido. O processo de agendamento de exames é burocrático e exaustivo e os pacientes são abertos para consulta por telemedicina, mas os médicos não oferecem essa possibilidade. Odeio ter que ligar para qualquer coisa e para fazer um simples agendamento ter que passar por todos os dados. Olha só que legal. Isso aqui é realmente uma frase que é bem típica, né? Talvez você não tivesse ouvido isso se você não tivesse entrevistado os usuários. Alternativas de solução. Para organizar a explosão de insights gerados nas pesquisas, organizei as oportunidades com o método do How Might We. Aqui tá How Might We, mas é How Might We. Se tá pela segunda vez desse jeito, eu devo estar ensinando errado. Mas é como poderíamos, né? Mas eu já vi um case também que estava How Might We. Como poderíamos melhorar o acompanhamento médico? Oferecendo o histórico do paciente de vacinas administradas, oferecendo o histórico do paciente com laudos e exames realizados, oferecendo histórico de consulta e prescrições de próximo retorno, disponibilizando a lista de itens, beleza, e gerando alertas. Como poderíamos facilitar o processo de agendamento de consultas? Com agendamento por canais digitais. Aqui tá um pouco difícil a leitura aqui. Mistura esse como com oferecendo, né? Mas nada grave, mas a minha leitura aqui está um pouquinho prejudicada. Com agendamento por canais digitais, criando marketplace de médicos, como poderíamos ajudar na escolha do médico, oferecendo métodos de avaliação, notas dos médicos, como poderíamos diminuir... agora que eu tô vendo, né? Você tá com como poderíamos e embaixo tá dizendo como, né? E eu tava lendo totalmente diferente, tava achando que você quer um como poderíamos isso, como poderíamos aquilo, como poderíamos aquilo. E, na verdade, a pergunta é só essa, isso aqui já são as respostas, né? Talvez revisar essa formatação pode ajudar aqui na compreensão. Como poderíamos facilitar o processo de agendamento de exames, criando um marketplace de clínicas e exames médicos. Fez um benchmarking para não enviesar as ideias e deixar livre a criação de soluções. Somente agora fiz análise de mercado para ajudar na escolha. Não quer dizer que você tem que fazer assim. Enviesar soluções não é errado, Glaucio, mas do jeito que você fez foi legal porque você pegou insights completamente novos. Mas se você fizer o benchmarking antes, você também pode ficar ligado. Olha, ninguém está oferecendo isso. Deixa eu ver se isso é importante. Ou todo mundo está oferecendo isso. Deixa eu verificar se isso é importante. Então, sabendo que os outros já entregam antes de você fazer a pesquisa, também pode ter insights importantes. O que não quer dizer que você não possa fazer pesquisas depois. Você sempre vai precisar fazer pesquisa, gera aprendizado, pesquisa, gera aprendizado, pesquisa, gera aprendizado, né? Então não tem necessariamente uma ordem certa. Então tudo bem fazer antes ou fazer depois. Só que basta você entender qual é o propósito de você deixar antes ou depois, né? Que como isso influencia no seu case. Então você tem aqui informações de vacinas, carteiras de vacinas personalizada. Você vê que quase ninguém tem esses itens, né? Histórico médico geral, nenhuma tem. Alertas e notificações, algumas tem. Então várias oportunidades aqui dentro do que você pensou em entregar, né? Realmente tem várias oportunidades. Escolha da solução. Reescrever as ideias aplicando uma nota para cada uma na matriz de impacto e esforço e definir o MVP. Excelente. A estratégia de negócio era inicialmente ganhar uma base de usuários, gerando comodidade, evoluindo posteriormente para uma solução mais completa. Ótimo. Então, para fazer isso, você priorizou histórico de laudos, que é o que ninguém entrega, alertas, históricos de consultas e prescrições médicas, históricos de vacina. Você vê aqui, então, as coisas que têm menor esforço e maior impacto foram priorizadas aqui, é subjetivo, e vão construir a solução. Para avaliar qual é a melhor construção, apliquei o esboço em 4 etapas, que tem anotações, desenho livre, Crazy Eights e Rabiscoframe. Legal. Técnica lá da AJ Smart na Sprint. Essa atividade trouxe uma importante visão sobre a concepção da solução e das diferentes alternativas. Deu para ver que você trabalhou, olha, fez aqui as telinhas para você testar com usuários, né? Espero que você tenha testado. Vejo que você se preocupou aqui em escrever já as palavras. Aqui, por exemplo, você não se preocupou tanto, né? Mas é o Crazy Eights. Então, a partir do Crazy Eights, você foi lá e amadureceu depois, colocando as palavras certinhas, porque não dá para fazer testes com usuários desse jeito, né? Não dá. Então não adianta você ficar fazendo Rabiscoframe só utilizando isso. Você faz isso normalmente só para você ter uma ideia de que tipo de informação você vai colocar, mas na hora de testar mesmo com os usuários, você precisa dessa visão. Escolhidos os Rabiscoframes mais funcionais, construí o fluxo de usuário e o protótipo em papel no Marvel para iniciar o primeiro teste de usabilidade. Então vamos lá, link do protótipo de baixo. Minha saúde. Primeiro acesso, já tenho conta. Primeiro acesso. Calculadora de vacinas, data de nascimento, mulher ou homem, avançar. De acordo com o seu perfil, você tomou 20 doses de vacina, quero conferir. Selecione as vacinas que você já tomou, pegue a carteirinha. Eita, isso aqui é chato, hein?
Tô com vontade de ver o teste de usabilidade, mas eu fiquei com preguiça de ter que marcar as vacinas, até porque eu acho que eu nem sei ler o meu cartão de vacina, até porque eu nem sei onde está o meu cartão de vacina. Você tem 3 vacinas em atraso. Salvar e criar carteirinha digital. Como você quer ser chamado, beleza, tá tentando usar uma linguagem, um tom mais humano. Cria uma senha, confirme sua senha. E olha, ter esse tom mais humano não quer dizer que você trabalhou com UX Writing, tá, Glaucio? UX Writing é sobre testar palavras, assim como a telinha bonita tá pra experiência do usuário, né? Não é a única coisa que importa. Escrever as palavras certas, mais bonitinhas, também não é necessariamente só o que importa para UX Writing, é as palavras que as pessoas entendem. Então você tem que testar as palavras e o vocabulário das pessoas para saber o que elas entendem. Será que alertas é o que ela mais entende, né? Edge perfil é algo que as pessoas entendem? Você vai falar, não, Leandro, aqui realmente eu poderia ter colocado adicionar perfil, foi porque era comodidade, mas seja cuidadoso, porque num teste com usuários pode não ficar claro para a maioria dos usuários, né? Beleza, deu para ver aqui o app no Marvel App e aqui você tem o seu fluxo aqui que a gente acabou de fazer. Primeiro teste de usabilidade. Foi dada a tarefa para 5 usuários acessar o aplicativo pela primeira vez e fazer a navegação de forma intuitiva, de modo a observar quais dificuldades seriam apresentadas no protótipo de papel, evitando futuro retrabalho nos wireframes. Olha só, aqui um cuidado, tá? Muito difícil você testar desse jeito. Olha, foi dada uma tarefa para 5 usuários para fazer a navegação de forma intuitiva e observar as dificuldades. Dificuldades para fazer o quê? O que a pessoa tem que fazer no aplicativo? Porque a pessoa vai sair clicando igual sai clicando, de forma exploratória, e ela não vai entender muito bem. E aí o que acontece? O que você deveria fazer aqui, Glaucio, para ficar melhor, para você refazer os seus testes de usabilidade? Você deveria ter falado assim, olha, eu quero que você acesse o aplicativo e eu quero que você cadastre a sua vacina de hepatite. Eu quero que você pegue essa caderneta de vacinação, que está aqui, toma, e eu quero que você preencha quais foram todas as vacinas que você tomou. Ou, eu quero que você marque uma consulta para o próximo dia 23 de pediatria. Enfim, você dá uma tarefa clara e vê se a pessoa consegue realizar a tarefa e vai observando exatamente o que está faltando para ela ter uma experiência melhor, para ela ter uma experiência sem atritos. Inclusive, dá para você quantificar se a pessoa caiu no erro, se ela conseguiu se recuperar de um erro, se ela conseguiu realizar a atividade com sucesso, sem nenhum bloqueio, enfim. Dá para você dar uma pontuação para cada uma dessas coisas e dar uma nota de usabilidade. Isso eu vou te ensinar lá no módulo de UX Research na parte de testes de usabilidade, tá? Pode ficar tranquila e aí vale a pena você chegar lá e dar uma repetida aqui nos testes para você deixar ele ainda mais bem elaborado. Então vamos ver o que você viu, né? Você fez esse teste, resultados aprendizados. Os usuários mostraram curiosidade de saber o cálculo das suas vacinas e notei eficiência dos Call to Actions, os CTAs, né? Que são as chamadas para ação das telas iniciais. Call to Action é esse botãozão aqui, né? Avançar. Então todo mundo entendeu o seu botão de avançar, né, Glaucio? Isso evitaria a taxa de abandono de navegação dos usuários sem conta criada. E o cuidado, né? Será que as pessoas realmente passariam dessa etapa de cadastrar as vacinas? O botão Meu Filho gerou dúvida. Não ficou claro que seria uma possibilidade de ter perfis adicionais na mesma conta. Adicionar uma tela extra de desenho sem essa opção no protótipo de baixa fidelidade poderia ser mais assertiva. Então aqui você já colocou algumas recomendações do que poderia acontecer, mas eu achei que seu relatório ainda ficou pobre, né? Claro que com um teste de baixa fidelidade você não vai conseguir pegar tudo, mas primeiro, se você tivesse criado algumas tarefas para o seu usuário realizar, o seu teste ia ser bem melhor aproveitado, você ia ter vários outros aprendizados, você poderia listar aqui exatamente quais foram todos os atritos que você teve. Você nem precisaria listar todas as soluções assim à primeira vista, né? Bastaria você listar as oportunidades e as soluções vêm para uma nova rodada de design. Mas vamos lá, próximas etapas. Wireframes, guia de estilos, design atômico, protótipo de alta fidelidade, teste de usabilidade com alta fidelidade, conclusão dos aprendizados finais. Beleza, pode seguir em frente então, Glaucio. Aqui os ajustes, eles não são tão complexos assim, são ajustes mais para você entender o propósito e reencaixar algumas coisas. Eu refaria aqui o teste de usabilidade, mas vamos ver aqui dentro da sua avaliação como que a gente pode avaliar tudo direitinho, beleza? Contextualização. Vamos voltar aqui na contextualização. A gente viu que nessa contextualização a gente poderia ter avançado um pouco mais sobre os impactos de você não ter ou ter a caderneta em mãos, né? Então eu acredito que você contextualizou, mas aqui ainda foi pouco. Só essa IBGE, essas 43 vases ao longo da vida, ainda não foi informação suficiente para falar, nossa, realmente tem um desafio importante aqui para ser resolvido em relação a vacinas. Então eu diria que você contextualizou sem respaldo. A sua apresentação. Você utilizou alguns templates legais de persona, tá bonitinho, a jornada tá bonitinha, sua matriz CSD, está bem apresentado o seu case, está fácil de ler, o storytelling tá legal. Eu diria que você tá com uma boa apresentação aqui. Você utilizou os recursos visuais de uma forma clara, beleza? Vamos lá, então vou colocar uma nota 5 aqui, uma boa apresentação e um storytelling. Pesquisas. Na quantitativa você teve muitas respostas, 147 respostas. Deu para perceber que você criou a pesquisa depois de definir essas suposições e há uma relação entre elas, então você fez aprendizados planejados, tá? E você deixou um relatório de melhorias aqui? Deixou aqui um relatório do que você teve de conclusão. Beleza. Então aqui eu acho que a sua pesquisa
pesquisa quantitativa foi legal. A qualitativa, vamos lá, você entrevistou 7 pacientes, trouxe as identificações aqui, foi legal. Daria para você melhorar no seguinte aspecto. Se você criar um plano de pesquisa, você vai colocar lá seus objetivos gerais, objetivos específicos, vai listar os aprendizados que você quer ter, quais são as principais perguntas, e se você colocar esse documento aqui de como foi o seu planejamento da pesquisa, vai ficar ainda melhor, vai ficar ainda mais profissional e o recrutador vai conseguir ver que você consegue definir um objetivo e ir atrás dele. Às vezes você não faz de forma aleatória as perguntas, né? Então aqui eu acredito que você fez as pesquisas não planejadas, tá? Não foi tão planejado assim o teste, mas trouxe aprendizados legais, tá? Então a nota 2 aqui, tá no nível dos aprendizados não planejados. O seu objetivo aqui ele ficou claro, mas eu acredito que ele pode melhorar, porque ficou muito agressivo, acho que ficou muito audacioso, consegui criar uma solução até junho, né? E esse 70% aqui ficou um número muito chutado, fica muito de sem ter. Se você tivesse uma linha de base, falando, por exemplo, atualmente o governo tem conhecimento de 68% de todas as pessoas que foram vacinadas. Você sabe que o número é 68, você define uma meta de 70, então você está querendo dar uma otimizada. Mas será que esse número não é 30? Será que o número não é 10? Ou será que o número não é 90? Então você tem que tomar um cuidado aqui na hora que você for definir essas metas com base na sua linha de base. Se você não tem uma linha de base, esse 70% pode ficar agressivo demais, né? Então talvez fosse melhor ser menos específico, mas deixar criar uma solução. E não é para otimizar o controle de vacinação, né? Não tá tão específico assim na verdade. Talvez fosse melhor você falar, olha, criar uma solução para que as pessoas não precisem mais ter uma carteira de vacina física, ou para que as pessoas consigam agendar suas consultas no SUS sem precisar de fazer ligações ou usar, enfim, ser mais específico no objetivo, seria importante. Então acho que os objetivos estão aqui na linha do sem clareza, tá? Estão definidos, mas estão sem clareza ainda. Em termos de priorização legal, você conseguiu priorizar na matriz impacto e esforço aqui. Então você teve uma priorização. Deixa eu ver aqui se você justificou. Para não enviesar, escolha da solução. Você reescreveu, você deu uma nota, né? Você deu uma nota, foi subjetivo, você não disse a razão de como você priorizou, mas está priorizado aqui com base no impacto e esforço. Eu justificaria, eu colocaria, olha, estou justificando essas 4 soluções por causa disso, disso e disso. Eu tiraria um tempo para escrever umas 2 ou 3 linhas do porquê que você priorizou essas e não as outras, tá? E mais uma linha para dizendo por que você não priorizou as outras. Então eu justificaria um pouco melhor. Aqui tá na linha ainda da subjetividade um pouco para mim. Aliás, tá uma nota 4. Tá entre a subjetividade e a justificação, porque a subjetividade aqui seria se você não tivesse feito matriz impacto e esforço, né? Na parte de design visual você ainda não entrou nessa, ainda não está explorado. No teste de usabilidade você fez um teste sem planejamento, né? Como eu falei, ainda há melhorias aqui para você fazer. Você vai aprender no módulo de UX Research. E na parte de teste de escrita você ainda vai aprender no módulo de UX Writing como fazer os testes com as palavras e buscar melhores opções aqui para escrever para o usuário entender melhor o que você está escrevendo. Então eu diria que aqui ainda está sem estudos na parte de escrita. Então é isso, Glaucio. Parabéns pelo seu trabalho. Tá ficando bem legal. Tô doido para ver quando ficar aqui na alta fidelidade, que eu acho que aqui tem um potencial bem legal mesmo no seu trabalho. E o principal aspecto de melhoria que eu acredito que você tem que focar é realmente nos testes de usabilidade, que dá para aprimorar bastante. E eu iria para a parte de design de interfaces mais pesada depois de refazer de novo esses testes de usabilidade de uma forma mais clara, tá? Mas você vai ter muito mais aprendizados no teste de usabilidade de alta fidelidade, principalmente a nível de iterações. Aqui por enquanto é mais para validar o fluxo, né? O protótipo papel é mais para validar o fluxo. Então você pode já ir direto ali pro média fidelidade, um wireframe pelo menos, e já fazer os seus testes de usabilidade lá de uma forma mais organizadinha, olhando lá com mais carinho pro módulo de UX Research, beleza? Tem um outro ponto muito importante aqui, Glaucio, que você cria um aplicativo grande, você fala de escala, né? Você fala de, olha, primeiro eu vou conquistar o mercado assim, e quando eu conquistar ele lá com as informações de prontuário, depois eu vou para outras etapas. Então você saber delimitar esse roadmap, mostrar que você sabe fazer isso, que você sabe trabalhar com estratégia, vou fazer primeiro essa entrega, vou atingir esse objetivo, vou fazer outra entrega, vou atingir esse objetivo. Você vai ver muito mais sobre isso, sobre gestão de stakeholders, sobre metodologias ágeis, sobre métricas no módulo de UX Strategy. Então dá uma olhada carinhosa em UX Strategy, UX Research, UX Writing pelo menos, mas também vai ter muita coisa legal nos módulos de mapeamento, no módulo de front-end para você entender o que é viável, o que não é de construir, no módulo de workshops para você aprender a conduzir exercícios de colaboração como esse que você fez com equipes, e na parte de UI você vai aprender a colocar a mão na massa aqui e vai conseguir desenhar essa sua telinha para você dar vida para ela. Eu me lembro que você não tem experiência em UI Design quando você entrou e que você estava super empolgada por poder fazer os seus primeiros desenhos. Tô super orgulhoso de você porque esses desenhos aqui realmente ficaram bem legais, mostra que você tá usando as técnicas, você já tá perdendo o seu medo de desenhar e daqui para frente vamos só aprimorando, beleza? Parabéns pelo trabalho, Glaucio, de novo, aqui não quer dizer que o seu trabalho está ruim, o que eu tenho de objetivo aqui com a sua avaliação é te dizer onde você pode melhorar. O meu papel, a minha obrigação aqui como mentor é te ajudar a ficar sempre melhor. Então esses são os principais pontos, tá? Dentro dessa matriz aqui, você consegue ver que tem alguns pontos que você precisa dar mais atenção, agora é focar neles e ficar cada vez melhor. Vamos nessa, Glaucio. E para você que estava acompanhando esse vídeo aqui da Glaucio, eu espero que você tenha gostado, que você tenha pegado mais insights e que você tenha descoberto oportunidades para melhorar o seu case de portfólio e buscar a sua oportunidade de carreira também. Até o próximo Raio X.